Olá, amigos. Aqui estamos para iniciarmos o primeiro capítulo do livro Ação e Reação, que nós estamos nesse novo projeto. E hoje nós vamos, então, estar tomando conhecimento aí do que o André Luiz vem nos falar, né, Márcia? Nesse capítulo novo aí, desse novo livro, novo projeto. Tudo bem? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, queridos? Sejam muito bem-vindos, né? A mais um estudo das obras de André Luiz, na coleção A Vida no Mundo Espiritual. Então, estamos hoje aqui. Já semana passada fizemos o prefácio de Emmanuel, e essa semana vamos começar aí, né? Nosso primeiro capítulo, que vamos dividir em duas partes, e vamos começar hoje, então, a estudar esses novos aprendizados dos aprendizados de André Luiz, que ele vai fazendo as incursões dele, né? Vai passando tempos em determinados locais, vai aprendendo bastante. Tudo que ele aprende, ele passa para a gente, né? Através desses livros, todo esse aprendizado que ele vai tendo sempre com um instrutor. E no caso do livro Ação e Reação, o instrutor é o Druso. E André Luiz, como nós já vimos em outro livro, né, ele tem, às vezes, algum companheiro de viagem que vai junto, e nesse nós vamos ver o Hilário. Então, sempre estão André Luiz e Hilário aprendendo, e o Druso será o instrutor deles dois. Então, vamos lá, né? Começando o capítulo 1, primeira parte, Luz nas Sombras. Então, ele começa assim: sim, afirmava-nos o instrutor Druso sabiamente, o estudo da situação espiritual da criatura humana após a morte do corpo não pode ser relegado a plano secundário. Todas as civilizações que antecederam a glória ocidental nos tempos modernos consagraram especial atenção aos problemas de além-túmulo. Então, aqui Druso está colocando para a gente a necessidade de nós sabermos, de nós estudarmos a questão de o que acontece com a gente quando a gente desencarna, né? Então, ele está falando da vida lá no mundo espiritual, quando a gente volta, né? Hilário e eu visitávamos a Mansão da Paz, notável escola de reajuste de que Druso era diretor, abnegado e amigo. Então, aqui, né, Thelma, a gente vê que esse livro vai passar, né, boa parte deles dentro vendo o trabalho da Mansão da Paz, que é uma obra dirigida pelo Druso. No livro anterior, né, que nós estudamos, Obreiros da Vida Eterna, nós vimos a Casa Transitória de Fabiano. Lembram que era dirigida também pela... Agora me veio aqui o esquecimento do nome dela, se Thelma lembra, e Zenóbia. a Zenóbia. E agora eles vão vivenciar experiências na Mansão da Paz. E aí André Luiz nos explica que esse estabelecimento era situado nas regiões inferiores. Era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo, em zona castigada por natureza hostil, aqui no nosso plano, né, com a diferença de que a neve quase constante em torno do célebre convento encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália era ali substituída pela sombra espessa, que naquela hora se adensava movimentada e terrível ao redor da instituição, como se tocada por ventania incessante. Vou comentar um pouquinho, Thelma. Essa Mansão da Paz está situada lá, como Márcia lembrou, a gente estudou, está bem quentinho na nossa mente aí, a casa transitória, que Zenóbia nos descreve, né, numa região também de sofrimento, né? Então, ele está descrevendo aí que ela era assim, uma espécie de um mosteiro, né? Tinha muita aqueles castelos, porque isso aí ocorreu mais ou menos no século XVI. Então, é uma época, né, onde, e principalmente na Suíça, na Itália, onde tem aqueles castelos, né? Então, vejam só, e esse estabelecimento ele tem 300 anos de existência. E ele foi criado nessa região aí da Suíça, da Itália, então uma região fria, né? Onde nevava, onde fazia frio. A gente sabe que as colônias que estão na crosta da Terra, elas
guardam as características da onde elas estão situadas, né? Então, um local frio, um local aonde... E também tem o detalhe que nós já até falamos dos nossos pensamentos, que plasma, né, o local. Então, essa região aí, né, nesses locais onde ele descreve aí a sombra espessa, né, devido à falta do sol, né, porque eram regiões frias, regiões de sofrimento, geralmente elas não têm a luz do sol, né? Isso é dito várias vezes por André Luiz no Libertação, no próprio o livro que a gente estudou, Brejo da Vida Eterna, e também lá no do Suicida, né? Memórias de um Suicida, Dona Ivone descreve bem essas regiões trevosas, né? Com essa sombra escura, espessa, né? E é É. muito interessante. Então, não sei se Márcia comentou, ou eu comentamos, que o André vai passar 3 anos nessa região aí, aprendendo, estudando, né? Então, por isso ele está aí junto do Hilário, do Druso, que é uma equipe, e vai aparecer também o Silas depois, né? Vai aparecer o Uhum. Silas. Então, o que ele está fazendo é uma comparação, né? Como a Thelma falou, a Mansão Paz, no plano espiritual, ele está comparando com o Mosteiro São Bernardo, que fica lá entre a Suíça e a Itália, né? Que ali uma região bem de neve e tudo, só que lá ele está dizendo essa região inóspita, no caso do Mosteiro São Bernardo, na Terra, comparava, mas lá era diferente, o que ele fala era uma sombra espessa, né? E aí ele falava dessa movimento que se adensava essa sombra, né, ao redor da instituição, né? E ele disse que tinha uma ventania incessante lá, né? Então ele está descrevendo para a gente o cenário espiritual quando ele chegou nessa mansão Paz. E aí ele diz que o pouso acolhedor que permanece sobre a jurisdição de nosso lar, quer dizer, essa mansão Paz faz parte, né, dessa cidade espiritual, nosso lar. É como se fosse mais afastado, mas ela está lá dentro da jurisdição de nosso lar. Foi fundada, né, há mais de 3 séculos, né? Então, há mais de 300 anos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Em razão disso, o casario enorme, semelhante à vasta cidadela, instalada com todos os recursos de segurança e defesa, mantém setores de assistências e cursos de instrução, nos quais médicos e sacerdotes, enfermeiros e professores encontram, depois da morte terrestre, aprendizados e quefazeres de mais elevada importância. E nós pretendíamos efetuar algumas observações com referência às leis de causa e efeito, que é como se fosse, ele compara aqui, né, ao chamado karma dos hindus, né? E convenientemente recomendados pelo Ministério do Auxílio, achávamos-nos ali, encantados com a palavra do orientador, que prosseguia atencioso após longa pausa. Então, ele está falando aqui para a gente, né, Thelma, que essa instituição pertence ao nosso lar, foi fundada há mais de 3 séculos, recebe aqueles que desencarnam e tem em setores muito parecido mesmo com a casa transitória, né? Que também recebe aqueles que desencarnam e que precisam ali daquele momento de aprendizados para ou voltar para reencarnar ou continuar a viagem para outras áreas, outras colônias, né? Para continuarem o seu crescimento, a sua vida espiritual lá. Um detalhe é que esses espíritos que são recebidos na Mansão Paz, eles já estão dispostos à regeneração. Não são espíritos sofredores, no sentido rebeldes. Eles reconhecem os seus erros, reconheceram os seus erros e foram albergados nessa mansão para continuarem o seu aprimoramento, né? Eles já têm esse reconhecimento de que erraram e de que precisam se aprimorar, né?
Isso é muito interessante. E aí agora o Druso vai falar para eles, né? Acresce notar que a Terra é vista sob os mais variados ângulos. Para o astrônomo, é um planeta a gravitar em torno do Sol. Para o guerreiro, é um campo de luta em que a geografia se modifica à ponta de baionetas. Para o sociólogo, é um amplo reduto em que se acomodam raças diversas. Mas para nós, é valiosa arena de serviço espiritual, assim como um filtro em que a alma se purifica pouco a pouco no curso dos milênios, acendrando qualidades divinas para a ascensão à glória celeste. Por isso, há que sustentar a luz do amor e do conhecimento no seio das trevas, como é necessário manter o remédio no foco da enfermidade. Enquanto o André diz que enquanto nos entendíamos, reparávamos lá fora, através do material transparente de larga janela, a convulsão da natureza. E aí ele já estava falando lá no primeiro slide, né, que era uma ventania forte, né, que ele mostrava, ululante, carreando consigo uma substância escura, semelhante a uma lama aeriforme, remoinhava com violência, em torvelinho estranho, à maneira de treva encachoeirada. Então, o ambiente externo, né, Thelma? Muito forte esse movimento, né, aí. Druso diz, né, que a Terra, para eles, é que para todos nós, né, para todos nós, encarnados e desencarnados, é uma valiosa arena de serviço espiritual, né? Principalmente para eles lá, né, que é onde eles atuam para nos ajudar aqui, né? E a gente onde a alma a gente vai se purificando pouco a pouco, né? No curso dos milênios, e haja tempo para a gente ir e voltar. E do corpo monstruoso, do turbilhão terrível, né, rostos humanos surgiam em esgares de horror, vociferando maldições e gemidos. Então, é a população que vive naquele ambiente ali próximo à Terra, nessas zonas de sofrimento criadas por nós mesmos, pelas nossas mentes, como nós vimos no prefácio de Emmanuel, né, quando ele diz para a gente que esse inferno exterior reflete o que está no nosso interior. Então apareciam de relance, jungido uns aos outros, como vastas correntes de criaturas agarradas entre si, em hora de perigo, na ânsia instintiva de dominar e sobreviver. Druso, tanto quanto nós, contemplou o triste quadro com visível piedade a marcar-lhe o semblante. Fixou-nos em silêncio, como a chamar-nos para a reflexão. Parecia dizer-nos quanto lhe doía o trabalho naquela paragem de sofrimento, quando o Hilário parou para perguntar, né? Por que não descerrar as portas aos que gritam lá fora? Não é este um posto de salvação? Quer dizer, por que a gente não abre a porta e não deixa todos entrarem? E aí Druso fala, sim, mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. E a gente viu isso quando nós lemos Nosso Lar, dos pedidos de entrada em Nosso Lar. Nós vimos isso na Casa Transitória também, dos pedidos de entrada lá. E vamos ver aqui na Mansão Paz, quantos estão ali querendo entrar, mas com que objetivo, né, Thelma? É porque eles ainda não estão prontos para mudar, eles querem o socorro, querem a ajuda, mas eles não estão prontos ainda para terem essa percepção desses que já estão ali albergados, né? De que erraram, de que estão dispostos a se modificarem. Então, isso é interessante a gente entender, né? Porque se abre as portas, igual a Zenóbia falou lá naquele trecho da Casa Transitória, né? Eles entram e estragam tudo aquilo que já foi feito, né? Porque o interesse deles é fugir do sofrimento, é sair daquela situação, mas não de mudança, né? Não estão focados na mudança. Aliás, na verdade, eles nem sabem ainda da necessidade de mudar. De mudar, né? E essa visão da descrição aqui de André Luiz, né?
os corpos junto um dos outros, como se fossem Ele se correntes de mantém. criatura agarrada entre si. Por causa do medo, né? O É, pavor, a aflição. Imagina pessoas aqui diante de um acidente grave que acontece, né? Aquela aglomeração do pavor, da dificuldade, do medo de morrer, porque eles não uhum, sabem que estão no mundo espiritual, né? Então, essa confusão mental ali de conservar a vida, né? Isso é mantido também no mundo espiritual. exatamente. Na verdade, Então, eles conservam a vida imortal, mas a vida do corpo, né? Eles é, não têm noção que já estão fora do corpo. então ele diz aqui muito legal, né, que a salvação é só para Deixa eu aqueles voltar. não, só para aqueles que é importante, realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Salvar-se, né? Exatamente. E depois de pequeno intervalo, o Druso continua. Para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa: o encontro com feras humanas. Uhum. A gente, quando a gente lê livros, né, a gente começa a nossa mente a imaginar Imaginar. esses cenários. Então, feras humanas que habitavam o templo da carne, a feição de pessoas comuns, quer dizer, estavam aqui encarnados. Quando desencarnam, têm a visão de como se fossem feras. Se acolhidas aqui sem a necessária preparação, quer dizer, ele está explicando ao Hilário, né, por que a porta não é aberta para todo mundo entrar. Então, se acolhidas aqui sem a necessária preparação, atacar-nos-iam de pronto, arrasando-no o Instituto de Assistência Pacífica. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Olha que interessante isso, né, Thelma? A ordem é a base da É a caridade. base da Não tem caridade. como ter caridade, fazer num ambiente Sem já ordem, em né? ordem, tumultuado, que eles estariam ali prejudicando aqueles que já estão lá. A gente Então, vê isso na nossa casa espírita, né? Trazendo assim para o nosso dia a dia. Já pensou uma casa espírita que não tem ordem, não tem disciplina, não tem planejamento, não tem organização? Vira uma balbúrdia. A nossa casa, a nossa família, se não tem essa ordem, né? Esses critérios que a gente precisa de ter para nos tornarmos, vamos dizer assim, civilizados na vida social, né? Então, por isso que ele fala das feras humanas. Enquanto você estava lendo, eu estava aqui pensando, não existe esses pessoas aqui no nosso meio que praticam determinados atos que a gente chama aqui de vandalismos, né? Que se mostram dessa maneira, como se fossem feras mesmo, né? uhum, Que estão ali habitando aquele corpo de carne, estão encarnados, mas que guardam dentro de si uma ferocidade grandiosa, né? Esse estado primitivo da alma humana, né? De quebrar, de destruir, de invadir. A gente não tem isso aqui no nosso é. mundo. Os espíritos, quando partem para o mundo espiritual, continuam os mesmos, E são né? sendo nós que residimos na nossa cidade linda, mas violenta, como o Rio de Janeiro, Uhum, a gente uhum. passa o tempo todo nos jornais locais vendo, né? Hoje estava vendo uma Sim. cena, né? A pessoa pegou e jogou uma pedra enorme no ônibus, Uhum, simplesmente uhum. isso. Com que motivo? Com que então assim? Essa pessoa, se aqui não estiver passando por um processo de educação, de mudança, como desencarnar? Ela continua pensando e agindo da mesma Agindo da forma. mesma forma. E pior, Márcia, porque no mundo espiritual elas são recambiadas, elas são levadas para essas hordas que continuam existindo, né? Porque o mundo espiritual inferior também existe os que mandam, que Uhum. coordenam, os que têm poder ali, né? Administrando esses mais fracos, eles são submetidos e são engajados nessas hordas que continuam mentalizando através do pensamento, orientando os que ficaram aqui na Terra. Daí a nossa situação atual, né? Isso em todo mundo.
É assim que se Exatamente. orientam todas as questões de violência, de desordem, de, de, de sofrimento, de crueldade, né? Uhum. E aí, André fala que, apesar da explicação firme e serena, concentrava-se Druso no painel exterior, tal a compaixão a desenhar-se-lhe na face. Quer dizer, ele estava olhando aquela janela, transparente, que via aquele ambiente, apesar da proteção interna, Uhum. você assistia aquilo. E não deve ser um quadro fácil da gente estar vendo o tempo todo. Deve ser Então, logo tenebroso, né? Pois é. Logo após, recompondo a expressão fisionômica, o instrutor aduziu: somos hoje defrontados por grande tempestade magnética, e muitos caminheiros das regiões inferiores são arrebatados pelo furacão como folhas secas no vendaval. Quer dizer, essas tempestades magnéticas que vão caindo nessas regiões de tantas trevas que acabam causando essas tempestades, e eles são Uhum. levados, né? Vão ali saindo sem nem perceber, né, Thelma? E para regiões de mais sofrimento, né? Regiões mesmo ditas abismais mesmo, porque Uhum. a gente sabe que existe essas crateras, né? Esses locais onde esses mandos, né? Esse poder daqueles que já estão ali há séculos, né? É, vão recambiando. E também levam esses companheiros por causa ainda do fluido vital que ainda mantém, né? Porque terminam desencarnando, ainda tendo esse fluido vital e ainda são levados por causa desse. São vampirizados, né? Por esses outros espíritos que estão ali à espreita disso para que eles possam também se manterem, né? Fazendo aquilo que eles gostam. Bom, e aí o Hilário pergunta a Druso se quando eles são levados por essas tempestades, se eles têm consciência disso. E aí Druso diz que raro deles tem essa consciência. As criaturas que se mantêm assim desabrigadas depois do túmulo são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Trazem um íntimo turbilhonado e tenebroso, qual a própria tormenta, em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem. Odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Alojá-los de imediato nos santuários de socorro aqui estabelecido será o mesmo que asilar tigres desarvorado entre fiéis que oram num templo. Olha a comparação. Onde vai destruir todo mundo, né? Eles Sim. não estão prontos para aquilo, mas conservam-se interminavelmente nesse terrível desajuste. Quer dizer, isso não acaba, um dia eles não mudam, não ficam diferentes, né? Você quer falar O, mais alguma o coisa? Hilário, o Hilário aqui, ele. Acho que foi ele que perguntou, né? O Uhum, uhum. Hilário está perplexo, né? Ele está dizendo aí no início e tal. O Hilário aqui, ele está mais novato no trabalho do que o André Luiz, né? A gente vai perceber isso, que o André Luiz já está um pouco mais tranquilo diante daquilo que ele Já viu pergunta. os encenados, né? Mas o Hilário ainda está com aquele não é bem deslumbramento, né? Mas aquela perplexidade que ele traz ali diante de tudo isso que é muito novo para ele, esse sofrimento, né? Que nos impacta, né? Imagina nós presenciando essas cenas. É impactante, né? Então Exatamente. a pergunta dele, o Druso vai responder, mas será que isso é interminável? O que, que a gente pode pensar disso, né? Será que Deus mantém esse estado de ferocidade? Aliás, mantém não, Deus permite esse estado de ferocidade para sempre no indivíduo, no ser E imortal? que, e que a gente se acostume. O Hilário pergunta tudo o tempo todo. É muito engraçado. Já em outros É, livros a gente já teve o Hilário. O Hilário, ele realmente ele é um é hilário às perguntador. vezes. É. E aí o Druso vai responder a ele: isso não, claro que nós não vamos permanecer sempre nessa condição, né?
Semelhante fase de inconsciência e desvario passa também como a tempestade passa, óbvio, né? Embora a crise, por vezes, persevere por muitos anos. Batida pelo temporal das provações que lhe impõe a dor de fora para dentro, refunde-se a alma pouco a pouco, tranquilizando-se para abraçar, por fim, as responsabilidades que criou para si mesma. Que foi o que a gente disse quando a gente estava até estudando o prefácio e tudo. Quando a gente estava falando que o Espiritismo veio nos esclarecer que nós somos responsáveis, né, nas consequências de tudo que nós fazemos em nossas vidas. Tanto, né, o nome do livro, ação e reação. Então, a gente está vendo a vida desses espíritos após a desencarnação, reflexo daquilo que eles criaram para eles mesmos durante enquanto encarnados e depois também já no plano espiritual, né? E a gente vê aí essa questão da dor de fora para dentro, né? O indivíduo, às vezes, ele está tão adormecido que é necessário, de primeiro momento, a dor física, né? O sofrimento físico, que é o que eles estão ainda sentindo aqui no perispírito, mas é físico, né? Então, a dor de fora para dentro, até que a dor de dentro venha a expungir, né? A expungir, né? Então, é interessante esse movimento, né? Nós precisamos, às vezes, do sofrimento, da enfermidade no corpo, da dor física, para despertar em nós a dor moral e nos levar a pensar, nos levar a amadurecer. Né? É isso. E aí ele continua, quer dizer então, não, agora é André Luiz, quer dizer então que não basta a romagem de purgação do espírito depois da morte nos lugares de treva e padecimento para que os débitos da consciência sejam ressarcidos. Quer dizer, André Luiz quer dizer, ele já está ali sofrendo, não basta isso para que tudo aquilo que ele gerou na consciência dele, dos atos dele aqui na encarnação, para que isso, tudo isso que ele está passando lá no plano espiritual já não acaba com esses débitos? Olha, vocês entenderam a pergunta de André Luiz? Né? Que ele está aqui fazendo uma afirmação. Quer dizer que não basta. Aliás, ele não está perguntando. Ele está Então, ele entendendo assim. está entendendo que então não basta que passa o espírito depois da morte para que tudo aquilo seja ressarcido. Que é um grande sofrimento, mas é como ele disse antes, a dor de fora para dentro. Exatamente. Essa dor é necessária, mas ele vai ter que passar por aquela dor que vai fazer com que ele olhe para dentro de si, né? É isso que ele está achando que... Mas não basta só isso aqui, ainda tem mais, né? E aí Druso diz, perfeitamente, o desespero vale por demência que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. Não serve como pagamento nos tribunais divinos. Não é razoável que o devedor solucione com gritos e impropérios compromissos que contraiu, mobilizando a própria vontade. Aliás, dos desmandos de ordem mental a que nos entregamos, desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes, por mais endividados. Cessada a febre de loucura e rebelião, o espírito culpado volve ao remorso e à penitência. Acalma-se, como a terra que torna a serenidade e a paciência, depois de insultada pelo terremoto, não obstante amarfanhada e ferida. Então, como o solo que regressa ao serviço da plantação proveitosa, submete-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. Olha, Druso faz uma comparação bem legal aqui, né? Então, a terra passa por toda essa loucura, né? Mas depois que o terremoto vem, destrói, faz tudo, está lá cansada, ferida, mas depois ela se acalma, ela vai se submeter de novo a todo o processo de plantar, de crescer, De né? brotar, né? De brotar.
E no caso aqui, o espírito ele passa por esse sofrimento até ele reconhecer, né, os seus erros, reconhecer e querer mudar, né? Que é o caso do remorso só não vai adiantar, mas a penitência, ou seja, rever aquilo e querer fazer diferente, né? Que aí no caso é a oportunidade da reencarnação que Deus nos dá, né? Porque ele tem, assim, no remorso, quer dizer, e vai passar pela fase do, como a gente viu também no prepássio, do arrependimento. Ele tem a consciência de que ele está arrependido das questões que ele fez, tanto encarnado como desencarnado, para que ele tome a atitude de reparação, às vezes para ele mesmo e às vezes com o outro, né? E a dor física ela nos leva às vezes Essas aliás, né, reflexões, a né? essas reflexões, né? Quanto maior o sofrimento, o indivíduo tem a condição de perceber, né, que aquilo não foi bom para ele, até ele chegar à situação de querer mudar, de querer terminar com aquilo, né? Mas tem que chegar, como diz assim, lá no fundo do poço, né, para poder Uhum. recuperar as forças, né? Não é fácil, não. Atormentada expectação baixara sobre nós quando Hilário considerou, quer dizer, eles estavam ali, né, meio confusos. Se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, não à maneira do sono físico em que se refazem, mas com plena consciência da vida que as espera. Quer dizer, ele está ali, se as almas encarnadas pudessem ter alguns dias de experiência, o que é morrer no Sem corpo, ser durante o sono. sem ser durante o sono, para ter a consciência, porque a gente dorme, tem experiências, mas a gente volta e não lembra de quase nada. Então, ele está dizendo, se a gente conseguisse passar alguns dias, né, Fazer um estágiozinho no mundo espiritual, né? isso, né, e voltando com consciência, assistindo esses cenários. E aí Druso fala, sim, isso realmente modificaria a face moral do mundo. Mas, entretanto, a existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho. Quer dizer, é simples aprendizado, então, porque ela é muito pouco, ela é muito curta, né? Usando nova máquina fisiológica, quer dizer, reencarnando, entre os semelhantes, deve atender à renovação que lhe diz respeito. E isso exige a centralização de suas forças mentais na experiência terrena que transitoriamente se afeiçoa. Então, a palavra fluente e sábia do instrutor era para nós motivo de singular encantamento. Eu ponderava em silêncio quanto à qualidade das almas desencarnadas que sofriam a pressão da tormenta exterior. Quer dizer, porque você já tem os seus problemas, ainda está imerso naquela exterior, né, de pavor, de abismos, de medos, de tempestades. Não deve ser fácil, né, Thelma? Ele está revendo ali quadros, né, que leva ele a pensar, né, no tipo de espíritos que estão ali desencarnados, sofrendo toda essa tormenta, né? Não é fácil, não. É uma situação e é uma situação quase que normal, né, para o mundo espiritual, né? Essas coisas acontecem mais do que nós podemos imaginar. É o estado mais porque a gente não tem noção, né? A maioria da humanidade não tem noção. Né? Uns acham que isso é criação mental, outros acham que isso é exagero, é utopia. Quantas pessoas acham que o que André Luiz traz nesses livros, né? Assim, ele que inventou, vamos dizer assim, né? Não veem como uma verdade. Agora, talvez esteja ficando mais entendível isso, porque já tornou filme algumas, né? Algumas Uhum. desses livros que trazem. Outro dia eu estava vendo os comentários do livro, desse vídeo, dos Mensageiros, né? Que foi feito o filme, Uhum. e pessoas assim agradecendo. Eu fiquei emocionada de ler, sabe? Os comentários Legal. dos espectadores
que assistiram e que, para a gente espírita, talvez não tenha a mesma conotação. Mas eu fiquei emocionada de ler o depoimento de vários, vários, vários. E Que isso legal. é muito bom, né? Porque a gente vê que, não é? Que o filme, apesar de tão assim, tão resumido em relação a você ter o Isso, estudo daquele livro, mas serviu para despertar a para consciência. despertar. Pessoas que estão no leito de enfermidade, pessoas que estão com problemas gravíssimos ou que passaram por experiências dolorosas, agradecendo a André Luiz, agradecendo a oportunidade de ver, né, a consequência dos atos, né, que acontece com aqueles que infringem a lei. Então, isso é de grande importância, né? Porque vai tornando isso aí verídico para nós. Olha, vamos prestar mais atenção na nossa caminhada física, né? Porque é o que a gente disse lá no prefácio, a gente tem que estar dando conta desses pontos importantes aqui, enquanto nós estamos a caminho, né? Porque a nossa evolução é feita aqui, enquanto nós estamos encarnados. No mundo espiritual é a consequência daquilo que nós vivemos. É. E aí aqui a gente vai ver, nós vamos dar uma parada aqui, porque na próxima parte, que aqui André Luiz começa esse último parágrafo, ele diz assim, que ele ponderava em silêncio quanto à qualidade das almas desencarnadas que sofriam a pressão da tormenta exterior. Quer dizer, que tipo de espírito? Será que aqueles... quais tipos de espíritos estão ali passando por esse processo? E aí nós vamos ver na parte seguinte que Druso vai captar essas questões dele, Né? esses pensamentos dele, para responder que tipo de espíritos eram esses que estavam ali naquelas regiões. Então, que nós possamos nos encontrar semana que vem para continuarmos. De que se trata esses que estão naqueles ambientes tenebrosos? Quem são esses? E André Luiz quer saber que tipo de almas são essas que estão lá, né? Então, até a nossa semana que vem, né, Thelma? Até a gente terminar esse capítulo. Até semana que vem, se Deus quiser, e vamos estudar para a gente perceber os ensinamentos grandiosos aí para a nossa vida, né? Até lá, Márcia. Até lá. E olha, isso. E não deixe de deixar, se vocês estão gostando do estudo, deixe o seu like aí para nos ajudar, que ajuda bastante em nossos canais, tá bom? Que Jesus nos abençoe e até semana que vem. Até.